Como cuidar de orquídeas phalaenopsis. Vou deixar várias dicas muito valiosas, porque eu quero realmente poder ajudar quem quer cuidar bem dessa orquídea. Acredite e confie que esse vídeo está muito legal, foi pensado para você, então já mete o dedo aí no like para fortalecer esse canal, para dar uma força aí, mais pessoas ter acesso a esse conteúdo. E no final do vídeo deixe o seu comentário do que você achou desse vídeo. Eu tenho certeza que você vai deixar um comentário bem positivo lá para mim. Essa orquídea que quase todas as pessoas, todos os cultivadores de orquídeas têm e que muito comumente é dada de presente naquela data especial. É uma orquídea que pode até florescer 4 vezes por ano, mas uma boa orquídea bem cuidada, 3 vezes é bem comum e já dá para ser muito feliz com 3 florações anuais. E suas flores duram muito tempo na haste floral. Um mês é o mínimo e essas florações podem se estender até para 60 dias, dependendo dos cuidados e tipo da planta e alguns outros fatores. Quantas vantagens já temos? Uma planta muito bonita, que as flores duram bastante, que pode florir várias vezes ao ano e ainda por cima eu vou dizer para você, não é difícil de cuidar dessa espécie. A temperatura ideal para você cultivar uma phalaenopsis varia aí em torno de 17 a 26 graus mais ou menos, que seria a regrinha do que está bom para você, está bom para a orquídea. Então, se você sente que está muito quente, a phalaenopsis vai estar sofrendo com calor. Se você sentir que está frio, ela já vai estar sofrendo com o frio. Não que ela não vá resistir, mas algumas coisas podem acontecer. Se, por exemplo, a temperatura baixar para baixo de 15 graus, de repente, assim, dá uma mudança climática, pode acontecer de os botões abortarem. A mesma coisa quando eleva muito a temperatura. E se baixar muito a temperatura, por exemplo, no inverno, as orquídeas que eu tenho aqui, eu moro num clima bastante frio, ela suporta tranquilamente até 5 graus, não acontece nada com as minhas phalaenopsis. O ideal é não deixar chegar próximo do zero, porque aí sim a gente vai ter problemas, porque o tecido foliar pode congelar, né? E se ele congela, você vai ter queimaduras nas folhas. Então, se está esfriando, se você viu na previsão do tempo que pode baixar de 5 graus, fique alerta. Cuide dessa orquídea, faça alguma coisa aí para proteger ela, traga para dentro de casa, passe lona em volta do orquidário, faça algo. E com a temperatura muito alta, né, quando passa longe de 25 e 26 graus, vamos supor, num dia aí de 35 graus de temperatura, uma orquídea que ela é acostumada em ambiente já mais não tão quente, pode acontecer de as folhas murcharem devido ao calor muito intenso. Alguma coisa pode ser feita nesse sentido, por exemplo, como deixar a phalaenopsis debaixo de árvores, quem pode, né? Ter um orquidário que pegue sombra de árvores, assim, ou que você filtre bem com a tela de sombreamento, refrescar também com água, né? Jogando água nas paredes, no chão, mantendo o ambiente mais úmido, porque o calor também acaba deixando o clima muitas vezes mais seco quando por muito tempo. E isso acontece também quando você deixa próximo de superfícies quentes, como telhado, lona, muito próximo de uma janela, por exemplo. O calor também acontece isso, encostado do vidro, é risco para a orquídea. Já que falamos de temperatura, vamos falar então de umidade. A umidade ela é muito importante, não só para as phalaenopsis, como para todas as orquídeas e plantas em geral. Essa falta de umidade constante no ambiente, se fica muito seco, é normal de as folhas desidratarem. Potes com água e areia cobrindo a água ali, né, para não ter problema com o mosquito da dengue. Se você tiver uma boa disponibilidade de água, pode jogar água no piso, né, para manter úmido. E a umidade é tudo para a orquídea, faz toda a diferença no cultivo. Às vezes uma orquídea ela não brota direito, não solta ali raízes como você deseja, porque ela está sofrendo às vezes com algo assim. E quando fica mais úmido, ela brota mais. Você observa na orquídea isso, ela fica hidratada e ela se desenvolve bem melhor. Muitas pessoas não levam muito em questão isso, mas é muito importante estar atento a essa questão. Substrato. Qual seria o substrato bom para minha phalaenopsis? Muitas pessoas perguntam isso
E eu vou dizer o seguinte, o substrato é algo que depende muito do tipo de cultivo que a pessoa tem, das condições climáticas do lugar. São várias coisas que tem que considerar. Mas, em geral, um substrato que as Phalaenopsis gostam bastante, se você souber cuidar direitinho, é um substrato com um pouco mais de retenção de umidade. E eu observo que elas gostam bastante. Mas se você tem ela no carvão, eu tenho orquídea aqui no carvão. Ter uma orquídea no carvão é praticamente que nem ter uma orquídea numa madeira. Você só vai precisar hidratar mais, molhar com maior frequência. As raízes da orquídea elas ficam bonitas. Eu tenho aqui e gosto muito. Ficam redondinhas, cheinhas, gordinhas, como as outras. Mas é porque eu vivo hidratando o tempo todo. E outro detalhe é cuidar com o acúmulo de sais. O carvão ele acaba absorvendo muito, então tem que tomar cuidado nisso. Mas o carvão também é um bom substrato para Phalaenopsis e eu indico esse principalmente para quem está no início ou tem também dificuldade no controle da rega, excede um pouquinho ali. O esfagno mesmo ele é muito bom, só tem que ter bastante segurança com relação à rega. E o mix também é muito bom, que constitui ali de casca de coco, fibra de coco e carvão, ou casca de pinos, fibra de coco e carvão. Esse mix aí que é bem comum a gente encontrar nas floriculturas onde eles têm orquídeas para vender. Você que tem que ver aí qual que você se adapta e gosta mais. Quando você compra uma Phalaenopsis no mercado, por exemplo, ou ganha de presente de alguém, tem muitas pessoas que questionam se tem que trocar o substrato. Eu gosto de esperar, eu dou uma analisada, vejo como que vai, fico sempre observando e abro com os dedos e tento ver se não tem uma bucha de esfagno no meio das raízes ou qualquer outra coisa. Vejo se ele é um substrato aparentemente bom, né, inteiro, que não está se degradando, se decompondo. E nesse caso, se estiver tudo certo, eu vou deixando, só vou observando a planta, porque ela já está acostumada naquele substrato e poupa a orquídea desse estresse do replante. Mas o ideal mesmo é sempre trocar o substrato logo depois que as flores caem. É o mais seguro, porque assim daí você fica despreocupado de tudo, não precisa ficar observando essas coisas que eu fico observando e tá cuidando ali, né? Tem orquídeas que ficam muito tempo no mesmo substrato, tem pessoas que não trocam assim com tanta frequência, mas o recomendado sempre são 2 anos. Mas às vezes vai dar os 2 anos e o substrato ainda pode estar bom. E também, antes de 2 anos, esse substrato já pode estar ruim, porque depende de várias coisas, depende do tipo de substrato, depende do quanto que você sobrecarregou esse substrato com produtos, tudo isso interfere na durabilidade do substrato. Por isso eu gosto de poupar bastante o substrato de excessos. Inclusive, de mês em mês ou a cada mês e meio, o que eu faço é o seguinte, é pegar esse vaso e deixar ele de molho assim por uns 5, 10 minutos dentro de um baldinho com água. É mais importante saber que esse baldinho não é bom você usar para todas as orquídeas. Cada orquídea, o ideal é ter o seu, né? Você ter um cachepô para cada orquídea, você pode fazer isso. Aí você usa aquele cachepô, né? O cachepô de plástico, usa aquele, depois passa na água corrente e lava. Isso ajuda a tirar o excesso de sais. Muito legal essa dica, ajuda muito, você preserva bastante o substrato e consegue prolongar a duração dele. Tem gente que fica achando que tem algo de errado de as Phalaenopsis ter essas raízes por cima ali, né, do substrato. É normal as Phalaenopsis terem essas raízes. São conhecidas inclusive como raízes aéreas. Essas raízes, elas estão ali porque elas gostam de estar ali. Elas escolheram ficar ali. E elas estão desempenhando uma função muito importante para a orquídea. Elas estão ajudando a absorver umidade do ar para manter a orquídea hidratada. E quando você aduba, ela também vai absorver os nutrientes, também absorve nutrientes do ar. E as raízes das Phalaenopsis também desempenham fotossíntese em uma menor quantidade, mas também consegue desempenhar isso. Mas tem sim os casos que você precisa se preocupar. Está indicando um problema se essas raízes estão tentando fugir do substrato, e isso quer dizer que o problema é o substrato. Elas não estão gostando mais porque esse substrato está muito velho ou foi adubado demais. Mesmo que você tenha bastante raízes aéreas por cima, 4, 5, você pode ter várias ali, mas se você
tiver as raízes do substrato no substrato, estão bem grudadas no substrato, que elas estão bem lá, estão verdes, estão brotando. Então, nem se preocupa com isso. Eu queria falar com relação aos vasos agora. O vaso é uma questão também um tanto particular. Quem acompanha o meu canal aqui já sabe. Para as Phalaenopsis, principalmente, eu gosto muito do vaso de plástico transparente. Elas se desenvolvem bem em vários tipos de vasos, mas eu gosto do vaso de plástico porque eu consigo acompanhar o desenvolvimento das raízes. Eu consigo acompanhar as raízes o tempo todo. E, inclusive, isso ajuda muito para quem excede na rega, tem dificuldade de regar as orquídeas. Você consegue ver a cor das raízes da Phalaenopsis. E essa referência ajuda você a regar. Porque assim, se ela estiver prateada, você já pode regar a orquídea ali. E se ela estiver verde, tipo 30% delas estarem verdes ainda, eu não rego nesse caso. Se você não faz perfurações, ela também indica com aquele vapor que forma dentro do vaso. E ali também você espera sair todo aquele vapor e depois então você rega. E outra coisa, quando você está usando vaso de plástico transparente, é que as raízes elas gostam desse contato com a luz. E elas são capazes, né, como eu falei, de fotossintetizar. Elas conseguem participar disso um pouco também. Claro que as folhas fazem esse papel muito melhor. Por conta disso, elas também ficam mais saudáveis, mais bonitas. E, inclusive, eu gosto de fazer perfurações para deixar bem aerado. Eu sei que elas gostam bastante. E uma questão bem importante, já que a gente está falando de vaso, é o tamanho do vaso. Se você utilizar um vaso muito grande para uma orquídea pequena, além de você estar gastando mais substrato, se você tiver muitas orquídeas, isso faz diferença, mas em ter um vaso maior, você vai ter também mais umidade ali nas raízes da orquídea. Se você, por exemplo, molhar demais substrato e a planta for pequena e o substrato tiver uma retenção de umidade alta, você pode até perder as raízes da orquídea. Se você tem uma planta pequena, o vaso tem que ser também pequeno. No caso das Phalaenopsis, ele nunca pode ser muito maior do que o diâmetro do sistema radicular. Isso faz a diferença ali para a orquídea. Ela parece se sentir mais segura, mais protegida e acaba brotando melhor, florindo mais rápido e a gente só tem a ganhar com isso. Então é muito importante tomar cuidado nessa questão do tamanho do vaso. Com relação à rega, tem 3 tipos de regas que você pode fazer para as Phalaenopsis. Você pode só pulverizar, regar a orquídea com água corrente, utilizando um regador ou uma mangueira, ou ainda você pode usar a técnica de submersão. Aí então você pega o vaso e submerge por uns 5 minutinhos. Depois, quando você tirar, você vai ver que essas raízes estão bem verdinhas. Esse tipo de rega é bem bom para quando você tem um substrato de maior drenagem, como o carvão, a casca de pinos, tá? É muito bom. As Phalaenopsis, eu noto que elas gostam muito disso. E quem pode fazer, né, e tiver um recipiente para cada orquídea, um cachepô de plástico, faça o teste e veja. Depois me conta aqui, tá? As Phalaenopsis elas gostam muito. Eu observo assim aqui com as minhas que elas adoram esse tipo de rega. E aí você vai regar depois somente de novo só quando o substrato já secou. Pulverização também dá muito certo, principalmente quem tem poucos exemplares, facilita bastante, funciona também. Você não encharca demais, principalmente se você tem um substrato de maior retenção, você consegue controlar bem mais, né, quando você tem o pulverizador. Molhar também assim com água corrente é ótimo, elas gostam bastante também. O mais importante de tudo na questão da rega é cuidar para não exceder. Quando você consegue controlar bem a questão da rega, você já consegue manter as suas orquídeas pelo menos vivas, né? Aí você já está com tudo na mão, porque o resto a gente vai aprendendo com o tempo mesmo. E aí vale do quanto você lê, do quanto você se informa, do quanto você observa, que o mais importante de tudo, na minha opinião, é você conviver com as plantas, né? Você ter a experiência ali do dia a dia. E outra coisa bem importante com relação à rega para as Phalaenopsis é não deixar acumular água nas junções. Como é um erro assim bastante comum, bastante corriqueiro, é muito importante eu falar disso aqui nesse vídeo. Se você molhou lá as folhas da Phalaenopsis e acumulou água, pegue um papel,
né? Pode ser um papel toalha. Então você faz tipo um charutinho e a água ela vai sendo absorvida pelo papel. Você consegue secar. E também para evitar isso, se você regar de manhã cedo, é mais fácil de a água evaporar também, né? Você tem o dia todo com temperatura mais alta, vai fazer também secar mais rápido, caso você esqueça de enxugar ali e tal. Então regar de manhã para esse Phalaenopsis é legal, é muito bom. Quanto à luminosidade, a quantidade de luz que a Phalaenopsis precisa, temos que tomar bastante cuidado com a deficiência e também com o excesso. O excesso é você deixar essa orquídea muito exposta a uma intensidade de luz muito forte, com raios do sol batendo diretamente sobre as folhas em períodos mais quentes do dia, porque muito facilmente ocorre queimadura nas folhas das Phalaenopsis quando bate a luz do sol direto. Não tem problema se for no início da manhã, ela gosta na verdade disso. Lá do final da tarde também, quando já o sol está mais fraco, não tem problema de a Phalaenopsis pegar essa luz do sol. E elas também não podem ficar numa escuridão total. Além de ser muito importante para a imunidade, para ser uma planta saudável, também é muito importante na floração. Esse é o maior segredo para as orquídeas florirem. Quanto mais luz você puder fornecer para as orquídeas em geral, sem colocar ela em risco ali, a gente só tem a ganhar porque a gente vai ter as flores que tanto desejamos. Com relação ao replante, como é uma orquídea monopodial, não precisa se preocupar em que lado você vai colocar dentro do vaso na hora de fazer o replante. O bom é sempre colocar no meio, né? Ajustar para colocar a Phalaenopsis no meio do vaso. A Phalaenopsis também tem uma particularidade que ela acaba muitas vezes deitando. Essa é uma característica dela porque está se defendendo justamente desse acúmulo de água que acontece, né, lá na natureza, né, no habitat dela natural, né, em dias de chuva. Então ela acaba se protegendo disso, se inclinando, né? Também eu acredito que isso acontece muito por questão da luminosidade, que ela fica se ajustando de acordo com a luz ali, com que ela busca, que é uma outra coisa que eu acho que acontece. Na hora do replante, se você quiser, você também pode plantar essa orquídea, a Phalaenopsis mais deitada. Na hora de regar, você vai ter uma maior segurança com relação ao apodrecimento nas junções, né, causada pelo acúmulo de água. Ela estando mais deitada, essa água ela escorre e a planta seca e não tem problema. Se você plantar ela retinha no vaso, aí tem que tomar cuidado então, né, por essa questão que eu falei, de não deixar acumular água. Se você gostou desse vídeo, se essas dicas ajudaram você, aí é o que eu quero pedir para você, é para você deixar o seu like. E se inscreva no canal quem for novo por aqui e gostaria de ver, né, outros vídeos como esse. Tá? Se você não se inscreve, você não é notificado desses vídeos. As outras pessoas que estão aí no canal, elas são, né, avisadas e você pode perder um vídeo que interessa para você.